Mais de 11 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos todos os anos. Isso equivale a um caminhão de lixo cheio de plástico sendo despejado a cada minuto. Poucas pessoas percebem que uma simples garrafa plástica, da qual você bebe hoje, pode durar até 500 anos no meio ambiente. Mas também há boas notícias. Apesar desse quadro sombrio, o plástico não é completamente inútil após um único uso. Embora não possa ser reciclado infinitamente, como o vidro, a maioria dos plásticos comuns ainda pode ser coletada, limpa e transformada em novos produtos. De roupas e utensílios domésticos a embalagens que voltam ao ciclo de consumo. Então, como exatamente esse processo ocorre? O canal Fábrica Industrial leva você para dentro de uma das usinas de reciclagem de plástico mais avançadas do mundo para testemunhar, em primeira mão, a jornada de renascimento de um material que é, ao mesmo tempo, essencial e amplamente debatido no mundo todo. Mas a história da reciclagem do plástico não para apenas em transformá-lo em novas garrafas ou itens domésticos. Em alguns países, também estão encontrando maneiras de converter resíduos plásticos em fonte de energia. Um exemplo é Singapura, onde o plástico descartado raramente é reciclado em novos produtos. Em vez disso, a maior parte vai para grandes usinas de energia. Dentro dessas instalações, o plástico, junto com outros resíduos urbanos, é queimado em fornalhas gigantes, em temperaturas extremamente altas. Esse processo reduz o volume de lixo em até 90%, ao mesmo tempo em que gera vapor para acionar turbinas e produzir eletricidade para a rede nacional. Para uma nação pequena e com espaço limitado, essa tecnologia é vista como uma solução eficiente, ajudando na gestão de resíduos e ainda criando energia adicional. Esse modelo de lixo como fonte de energia já é adotado amplamente na Europa e no Japão, mas ainda não se espalhou globalmente. Nos Estados Unidos, os altos custos de investimento e a energia relativamente barata impediram que o método se tornasse comum. No entanto, com a crescente pressão da poluição plástica e das mudanças climáticas, surge a questão: será que o Brasil também deveria considerar adotar esse modelo? A jornada da reciclagem de plástico começa no momento em que as garrafas vazias são descartadas, logo após cumprirem seu propósito inicial. De supermercados lotados, escolas, escritórios até pequenos bairros residenciais, milhões de garrafas plásticas são jogadas fora todos os dias em lixeiras de reciclagem espalhadas por toda parte. Mas nem todos os lugares funcionam da mesma maneira. Nos Estados Unidos, apenas 10 estados, como Califórnia, Oregon e Michigan, aplicam um sistema de devolução com depósito. Isso significa que os consumidores pagam um pequeno valor adicional ao comprar uma garrafa e recebem esse dinheiro de volta quando devolvem o recipiente vazio. Graças a isso, a taxa de recuperação nesses estados é o dobro da média nacional, transformando garrafas usadas em ativos com valor em dinheiro imediato. Já no Brasil, temos iniciativas parecidas em alguns locais, como programas de logística reversa, pontos de coleta em supermercados e até projetos de retorno de garrafas PET em máquinas automáticas. Mas a aplicação ainda não é tão abrangente quanto poderia ser, e por isso o potencial de recuperação de plástico é bem maior do que o que vemos hoje. No momento em que um consumidor termina de beber e descarta a garrafa, equipes de trabalhadores e caminhões especializados circulam pelas cidades, recolhendo sacos cheios de plásticos e comprimindo-os em enormes recipientes. Cada caminhão pode transportar dezenas de milhares de garrafas, equivalente a cerca de 20 toneladas de plástico em uma única viagem. Quando chegam às estações de transferência, toda a carga é descarregada por esteiras transportadoras ou mecanismos de tombamento em questão de minutos. Dezenas de toneladas de garrafas caem em cascata no pátio, formando verdadeiras montanhas de plástico, que brilham sob a luz do sol em uma mistura de verde, azul claro e outros tons brilhantes. Essas enormes pilhas de matéria-prima são então encaminhadas para a linha de processamento, onde a tecnologia moderna transforma o que era resíduo em material limpo e pronto para renascer em novos produtos. Para transformar as pilhas caóticas de garrafas coletadas em um fluxo uniforme de material, o próximo passo é a triagem preliminar,
onde tecnologia e esforço humano trabalham juntos. Poucas pessoas percebem que existem até 7 principais tipos de plástico no mercado, cada um identificado com um código de reciclagem. Mas, na prática, apenas 2 são os mais comuns e realmente reciclados em larga escala: o PET, polietileno tereftalato, e o HDPE, polietileno de alta densidade. Por essa razão, todo o processo de separação se concentra em reter o máximo possível desses 2 tipos de plásticos, enquanto elimina o restante. Desde o início, os resíduos plásticos passam por um enorme tambor de aço rotativo. Sua superfície é coberta com fileiras de furos pré-cortados. Conforme toneladas de garrafas e embalagens giram, a areia, poeira e pequenos fragmentos caem pelas aberturas, enquanto as garrafas maiores continuam rolando até o final do tambor. Dessa forma, o material começa a ser separado por tamanho, criando as bases para etapas mais refinadas de filtragem. Em seguida, uma esteira transportadora leva os plásticos até a área de classificação manual, onde trabalhadores ficam posicionados dos 2 lados, removendo rapidamente itens intrusos como latas de metal, sacos plásticos ou pedaços de papelão. Ao mesmo tempo, cortadores automatizados giram para retirar tampas e etiquetas, geralmente feitas de plásticos diferentes. Sensores magnéticos também ejetam pedaços de aço e tampas de latas que por acaso tenham entrado na linha. Após essa camada combinada de triagem mecânica e manual, o fluxo de material se torna muito mais uniforme, composto principalmente de corpos de garrafas de PET e HDPE, mais puros e prontos para seguir em frente para o próximo estágio do renascimento. Os corpos rígidos das garrafas, depois de separados, seguem para a câmara de moagem. Lá dentro, centenas de lâminas de liga de aço giram em altíssima velocidade, produzindo um som agudo que ecoa por toda a fábrica. Em questão de instantes, cada garrafa é triturada em incontáveis fragmentos uniformes, com apenas alguns centímetros de tamanho, pequenos o suficiente para deslizarem pela esteira como um fluxo de areia plástica brilhando sob a luz. A capacidade dessas máquinas é surpreendente. A cada hora, elas podem processar até 3.000 libras de plástico. O que antes parecia uma montanha infinita de garrafas pode ser reduzido a flocos puros em questão de minutos. A moagem não serve apenas para reduzir o tamanho. Ela também garante uma vantagem crucial para as etapas seguintes. Quando quebrado em pequenos fragmentos, o plástico derrete muito mais rápido no forno de extrusão, economizando até 40% de energia em comparação a derreter peças inteiras. Isso acelera toda a linha de produção e reduz significativamente os custos operacionais, preparando o terreno para a próxima fase, a triagem de alta tecnologia. A partir desses pequenos fragmentos, entram em ação a tecnologia óptica e a inteligência artificial, responsáveis pela etapa mais delicada de todo o processo. Uma fileira de câmeras de alta velocidade escaneia cada floco, analisando sua cor e superfície em milissegundos. Se o sistema detectar material transparente, PET verde, PET branco, HDPE ou até intrusos como madeira, cerâmica ou vidro, um poderoso jato de ar comprimido dispara instantaneamente, removendo o fragmento do fluxo principal. A precisão é impressionante. Cada jato de ar atinge um único pedaço de plástico, pesando menos de 1 milésimo de grama, sem perturbar os fragmentos ao redor. Na prática, um único classificador óptico pode processar mais de 10.000 fragmentos por segundo, com mais de 95% de precisão, equivalente ao trabalho de centenas de pessoas. Assim, dezenas de milhares de partículas são separadas a cada segundo, resultando em um fluxo purificado de material, dividido em grupos uniformes e pronto para a próxima fase. De um início caótico, os fragmentos agora estão limpos o suficiente para entrar na etapa de peletização. Depois de classificados, os flocos de plástico seguem para o sistema de extrusão, onde as temperaturas ultrapassam os 520 graus Celsius. Sob esse calor intenso, cada fragmento derrete e se funde em um fluxo denso, escorrendo como se fosse uma fita de lava artificial. Dentro da máquina, um enorme parafuso giratório mistura e empurra o plástico derretido para a frente.
Conforme o material avança, a pressão aumenta gradualmente, forçando-o a seguir pelo sistema. Quando o plástico atinge a viscosidade ideal, ele é pressionado através de telas metálicas ultrafinas, que capturam as últimas impurezas restantes. Nesse ponto, o fluxo derretido é cortado em milhões de pequenas pelotas. Um processo de resfriamento em água solidifica imediatamente cada uma delas, tornando-as uniformes, compactas e brilhantes como pequenas joias artificiais. Esses pellets passam a ser a matéria-prima padrão usada na fabricação de novos produtos plásticos. A partir deles, a jornada segue para uma etapa bem definida: a criação das pré-formas, que são a base para a forma final das garrafas. Após a inspeção de qualidade, o material é aquecido a cerca de 480 graus Celsius, amolecendo o plástico e preparando-o para o molde. O resultado são pequenas peças semelhantes a tubos de ensaio, chamadas de pré-formas. Cada pré-forma possui um corpo grosso e curto, com o pescoço já moldado e as roscas prontas para receber a tampa. Elas são projetadas para suportar tanto o calor quanto o estresse mecânico, garantindo estabilidade durante transporte e processamento posterior. Além da resistência, as pré-formas também oferecem vantagens logísticas. Seu tamanho compacto permite o envio de milhões de unidades sem ocupar muito espaço. Por essa razão, muitas fábricas se especializam apenas na produção de pré-formas, que depois são fornecidas às empresas de bebidas. Nessas empresas, elas são finalmente sopradas e moldadas em garrafas PET acabadas, próximas ao ponto de consumo. As pré-formas chegam às linhas de produção e passam por um sistema de aquecimento controlado, que eleva sua temperatura a cerca de 120 graus Celsius. Nesse ponto, o plástico atinge a elasticidade necessária para ser esticado e moldado, sem perder sua resistência. Cada pré-forma aquecida entra em uma cavidade de molde metálico, cujo formato corresponde exatamente ao desenho final da garrafa. Dentro desse molde, acontece o processo crucial. Um jato de ar comprimido a altíssima pressão, muitas vezes superior a 40 bar, é disparado no interior da pré-forma. Esse sopro faz com que o plástico se expanda em todas as direções, aderindo às paredes do molde com precisão milimétrica. Em poucos segundos, o tubo de ensaio se transforma em uma garrafa perfeitamente formada, com base, corpo e detalhes estruturais já definidos. Assim que o molde se abre, a garrafa ainda está quente e maleável. Por isso, ela passa imediatamente por um sistema de resfriamento rápido, que estabiliza sua forma e evita deformações. Esse resfriamento pode ser feito com ar frio ou até mesmo com jatos de água em alguns sistemas. O resultado é uma garrafa leve, resistente e totalmente transparente, pronta para avançar para as etapas finais de verificação e embalagem. É nesse estágio que a produção atinge velocidades impressionantes. Linhas modernas conseguem moldar até 2.000 garrafas por minuto, um ritmo capaz de abastecer indústrias inteiras de bebidas e alimentos. Depois que as garrafas passam pelo processo de moldagem e resfriamento, elas não seguem diretamente para o mercado. Antes, precisam enfrentar um rigoroso controle de qualidade que garante sua segurança e durabilidade. Ao longo da linha de produção, câmeras de alta velocidade escaneiam cada garrafa individualmente, identificando defeitos quase invisíveis, como pequenas rachaduras, bolhas de ar, irregularidades na espessura das paredes ou deformações no gargalo. Assim que alguma imperfeição é detectada, braços mecânicos removem imediatamente a garrafa com problema, evitando que ela siga adiante. Além da inspeção automatizada, amostras são retiradas para testes em laboratório. Nesses ensaios, as garrafas são submetidas a situações muito mais extremas do que enfrentariam no dia a dia. Elas são pressionadas com ar ou água em níveis muito acima do normal, para verificar se suportam altas pressões sem explodir, deformar ou vazar. Também são deixadas cair de diferentes alturas, simulando quedas durante o transporte, e o gargalo é submetido a movimentos de torção para confirmar que resistirá ao abrir e fechar das tampas sem se danificar. Até mesmo a transparência e a uniformidade da cor são avaliadas para garantir um padrão visual adequado.
Esse processo é indispensável, porque uma única falha poderia comprometer não apenas a eficiência no envase, mas também a segurança alimentar e a confiança do consumidor. Apenas as garrafas que passam em todas essas verificações avançam para a próxima etapa, onde serão embaladas e preparadas para distribuição em larga escala. Depois de aprovadas nos testes de qualidade, as garrafas seguem para a etapa final de sua jornada dentro da fábrica: a embalagem e a distribuição. Nessa fase, máquinas automatizadas organizam as garrafas em linhas perfeitas sobre esteiras que avançam em alta velocidade. Em seguida, braços mecânicos agrupam centenas delas em grandes fardos ou caixas, que são firmemente envolvidas por filme plástico resistente ou por moldes de papelão reforçado, garantindo proteção durante o transporte. Esse empacotamento é pensado para otimizar espaço e facilitar a logística, permitindo que milhares de garrafas sejam movimentadas ao mesmo tempo, sem risco de danos. Paletes inteiros, empilhados com esses pacotes, são então transportados por empilhadeiras até os caminhões de carga que aguardam do lado de fora da fábrica. A partir daí, as garrafas seguem para centros de distribuição espalhados pelo país ou vão diretamente para as linhas de envase de grandes indústrias de bebidas, alimentos, produtos de limpeza e até mesmo cosméticos. O processo é tão eficiente que uma garrafa pode sair de uma fábrica de plásticos pela manhã e, em questão de horas, já estar sendo preenchida com refrigerante, água mineral, suco ou qualquer outro produto que chegará ao consumidor. Dessa forma, fecha-se um ciclo impressionante que começa com garrafas descartadas no lixo ou com grãos de resina plástica e termina com milhões de novas embalagens prontas para abastecer mercados no mundo inteiro. A jornada de uma simples garrafa plástica revela um processo industrial surpreendente, que combina tecnologia avançada, precisão mecânica e cuidado humano em cada etapa. Desde a coleta dos resíduos ou a transformação da resina virgem, até a triagem, a moagem, a purificação, a moldagem e os rigorosos testes de qualidade. Cada fase é essencial para garantir que o produto final seja leve, resistente, seguro e adequado para armazenar alimentos e bebidas. O que para muitos parece apenas um recipiente descartável é, na verdade, o resultado de uma cadeia complexa que movimenta fábricas inteiras, gera empregos e abastece diariamente milhões de consumidores ao redor do mundo. Ao entender como tudo isso acontece, percebemos que por trás de cada garrafa há uma história de engenharia e inovação, mostrando não apenas a força da indústria moderna, mas também a importância da reciclagem e do uso consciente desses materiais. No fim, cada garrafa carrega em si não apenas líquidos, mas também o reflexo de um sistema que transforma a matéria-prima em algo indispensável no nosso cotidiano. Se você achou este vídeo interessante e quer acompanhar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal Fábrica Industrial e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações. Aproveite também para assistir outros vídeos do canal, onde mostramos os processos incríveis por trás da fabricação de produtos do dia a dia e curiosidades do mundo industrial.